Estou falando, pode falar. Obrigado. Senão fica feio. Senão ia ser... Pode falar. Vamos lá. Depois eu continuo. Vamos lá. Você diz assim, esse texto foi uma interpolação da Bíblia X, porque primeiro e último é um título que é de Jesus, enquanto que o Alfa e o Ômega e tal enquanto ali está falando que ele está sentado no trono de Jeová. Bom, acontece que não é bem assim. Vamos lá. Em Isaías 44, versículo 6, está escrito assim: assim diz Jeová, Rei de Israel, seu Redentor. A palavra ali é Goel, e essa Redentor também Jesus é Redentor, né? Jeová dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Apocalipse 2:8 diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Exato. Lá em Isaías 44:6, o primeiro e o último é o Pai, é Jeová. Sim. Jeová Deus. Em Apocalipse 2:8, o primeiro e o último é Jesus. Sim. Que morreu e tornou a viver. Quantos primeiros e quantos últimos tem na Bíblia? Então, como esses debates são previsíveis, então tá aqui, ó, para o público ver, ó. Texto de Isaías e o texto de Apocalipse. Então, quantos primeiros e últimos tem? Vamos Exato. lá. O senhor conhece o professor Euler Lopes, não conhece? Conhece, né? Pessoalmente, não. Não, mas conhece. Não Então, conheço. Sim, conheço de ouvir saber falar. dele, né? Ele é professor de hermenêutica e ele, uma vez num programa do Isaías Navi, ele falou, o Isaías Navi perguntou assim: professor Euler, nós podemos pegar um texto e fazer uma hermenêutica torta para tentar dizer o que o texto diz da maneira como nós queremos e não o que o texto diz? Ele falou, pode. E isso é um perigo. E ele falou, existe uma sigla dentro da hermenêutica que é a sigla OICA. O-I-C-A. Aí ele fala, O de observação, I de interpretação, C de correlação, A de aplicação. Aí ele falou, na correlação são textos correlatos, que foi o que o senhor fez. Primeiro e último em Isaías, primeiro e último em Apocalipse. Aí ele diz, se os assuntos não forem o mesmo, quem faz isso comete uma heresia. E foi o que o senhor fez. Por quê? O senhor deveria aprender, ou com ele ou com outro, o que é oika. Correlacionar um texto com o outro. Os assuntos são os mesmos? Só um momentinho. O senhor disse que o seu debate seria sem ofensa. Mas dizer que cometeu uma heresia... O senhor deveria aprender. Está sendo ad hominem, está sendo pessoal. Acho que o senhor tem que se ater na interpretação do texto. Sim, mas se faz uma heresia e age de forma errada, eu estou explicando. Então. Se eu fui, pareceu ser agressivo... Está sendo agressivo. Não, então, eu preciso dizer. Então, senhor, por favor... faça uma exegese mais clara para o senhor ver que o que eu estou falando está correto. Em primeiro lugar... Posso concluir? Que assim, ou vai cortar o meu raciocínio? que assim, eu falo 1 minuto, o senhor fala 5, mas tudo bem, pode, fica à vontade. Fala quantos minutos o senhor quiser. Não é isso, é porque o senhor fez a aplicação de 2 textos, eu estou querendo explicar. Quantos primeiros e últimos há? Isso. Eu estou mostrando que, segundo as regras da hermenêutica, de correlação de textos, o senhor não cometeu o senhor cometeu, vamos dizer, uma gafe. Para dizer que eu estou sendo elegante, uma gafe. Porque o que o texto diz aqui? A palavra não seria bem essa. Seria, o senhor queria dizer uma exegese, não uma exegese. Então e o vamos fato lá. da pessoa fazer uma exegese não significa que ela é um herege, ela cometeu um equívoco. Mas quem disse isso não foi eu, foi o professor Euler Lopes. Então, eu estou citando o que ele falou, tá bom? Devia examinar melhor o que ele disse. Então tá bom. Então vamos lá. Isaías 44, o senhor disse o versículo 6, mas eu vou ler até o 8. Assim diz Jeová, tradução brasileira, Rei de Israel e o seu Redentor, Jeová dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Quem como eu proclama desde que estabeleci o antigo povo? E me anuncia e expõe as coisas vindouras que hão de suceder. Anuncie-nas. Vós não vos espanteis nem temais. Acaso não te fiz ouvir há muito tempo? Não te anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura não há outro Deus fora de mim? Não há rocha. Não conheço nenhuma. Qual é o contexto aqui? Jeová estava dizendo para a nação de Israel que ele era o Deus deles e nenhum Deus à volta deles, isso tratava-se dos deuses da Babilônia, está falando nenhum deles. Eu sou o vosso Redentor, eu vou tirar vocês lá da Babilônia. Este é o contexto de capítulo 4, versículos 6 ao 8 de
Isaías. Então, por que Jeová disse que ele era o primeiro e o último? Ele estava comparando a ele com os deuses da nação que tinha aprisionado-los. Bom, vamos lá. Não concluí. Agora eu vou dizer o senhor quer dar um seminário ao invés do debate? Não, o senhor me fez uma pergunta e não quer deixar eu dar a resposta? Não, eu fiz uma pergunta simples, mas o senhor vem com o negócio de Oica, de Euler, não sei o quê e tal, fugindo do tema. Não estou fugindo do tema. Então eu fiz uma pergunta clara. Eu fiz uma pergunta clara. No Antigo Testamento, Isaías 44, Jeová Deus diz, eu sou o primeiro e o último. O que significa primeiro? Que antes dele não existe outro. O que significa último? Significa que depois de Jeová, Deus nenhum se formou. Isso é último. Se Jesus veio a ser Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Jesus é o último. Então, sem fugir do assunto. Não estou fugindo. Direto no ponto. Sem citar, não sei o quê. Vamos lá. Quantos últimos existem? Não, se Jeová Deus é o último, e você diz que Jesus virou Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Eu não então, disse que Jesus virou Deus depois de Jeová. Você disse que ele se tornou Deus. Jesus é um Deus que veio depois. Se a pergunta é clara, direta, e eu queria que o senhor trabalhasse o texto bíblico sem firula, né? Isaías 44:6, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2:8, disse Jesus, essas coisas diz o primeiro e o último. Quantos primeiros e últimos existem? Não vai dizer nada que ele disse que eu estou fazendo firula? Eu penso que o senhor... Então tá bom. Deixa eu dizer uma coisa. Como mediador, deixa-me dizer, o senhor monopoliza o tempo. Não. Bom, eu sou mediador. O bloco e o que eu estou analisando... Né? Não tem tempo agora. Só que o senhor, quando vai falar, o senhor monopoliza o tempo. Não. Então o senhor tem que dar um tempo para ele, porque aqui é um embate. Sim. Você vai deixar eu falar? Sim, ele me fez uma pergunta. Eu fiz a análise do primeiro e último de Apocalipse. Então, mas o senhor percebe que o senhor não respondeu a pergunta. O senhor ficou estou respondendo. O senhor fica falando do meu amigo Euler Lopes, o senhor foi falando do Isaías, não sei das quantas, o senhor foi trazer regra de hermenêutica, depois o senhor disse que ele está ensinando uma heresia. Você aplica o texto, vamos lá. Só o texto, Mas eu estou explicando. Aí o senhor perde muito tempo em divagações. Igual vocês estão vendo, a pergunta direto foi, no tema. Quantos primeiros e últimos existem? Porque Apocalipse diz que Jesus é o primeiro e o último, e Isaías diz que Jeová é o primeiro e o último. Eu expliquei por que Jeová era o primeiro e o último em Apocalipse. Agora eu vou explicar por que a sua exegese está errada. Títulos iguais não significam que tratam-se do mesmo ser. Correlacionar um texto com o outro porque tem o mesmo título, a mesma palavra, não faz que seja a mesma coisa. Agora, Jesus é o primeiro e o último em que sentido? Vamos lá. Apocalipse 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Jesus disse que é o primeiro e o último, Jeová disse que é o primeiro e o último. São o mesmo primeiro e o último? Essa sua exegese está errada. Por quê? Porque o contexto dos assuntos são diferentes. Por que Jesus é o primeiro e o último? Porque ele foi morto e passou a viver. Ele foi o primeiro que foi ressuscitado para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro que Jeová ressuscitou e ninguém mais vai ser ressuscitado por Jeová. Quem ressuscita agora é Jesus. Respondendo a sua pergunta, quantos primeiros e últimos há? Nesses dois textos, 2, porque eles são primeiros e últimos em sentidos e em contextos diferentes. Então, o senhor aplicou o termo primeiro e último para dizer que é a mesma. A correlação está errada. Ok, vamos lá. Acho que qualquer pessoa que está ouvindo esse programa, inclusive os Testemunhos de Jeová, entenderam a pergunta e ele está dizendo agora que tem 2 últimos, né? Se Jeová Deus é o primeiro e último, como Deus, conforme você trabalhou lá no texto de Isaías, né? Divindade e tal, ele é o primeiro e o último. Jesus, ele é coexistente com Jeová desde o princípio? Eu sei que essa palavra não se aplica à divindade, porque princípio é uma questão temporal e Deus é fora do tempo. Mas a minha pergunta é, se Jesus se torna Deus, então Jeová não é mais o último, porque ele disse que ele é o primeiro e o último Deus. Fora dele não há Deus nenhum. Deus nenhum se formou. Quando é que Jesus passa a se tornar Deus na sua concepção bíblica? Bom, então vamos lá. Voltando ao texto aqui de Isaías 44:6, vou ler novamente. Assim diz Jeová, Rei de Israel e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus.
Em que sentido ele é o primeiro e o último? Com relação àqueles que as nações acreditavam serem deuses. Nenhum daqueles deuses do Egito, da Babilônia, da Síria, nenhum deles, Jeová falou, eles não se comparam a mim, neste sentido. Isso é o que o contexto está tratando. Não tem nada a ver com Apocalipse, porque Jesus não está dizendo que ele é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. Ele está dizendo que é o primeiro e o último. Minha pergunta dessa vez não tem a ver com Apocalipse, que não ressuscitou. Tá? Minha pergunta não tem a ver com Apocalipse. Eu vou repetir a pergunta que talvez você não tenha entendido. Sim. A pergunta é, se o texto de Isaías está dizendo que fora de Jeová Deus não há outro, e que ele é o primeiro e o último, esquece Apocalipse, lá já não deu. Se você ele é o primeiro e o último... E fora dele não há Deus. E fora dele não há Deus. Jesus é Jeová, é Deus. Não, você diz que Jesus é Deus, mas não como Jeová. Ok. Jesus é Deus fora de Jeová? Não. Se ele é Deus junto com Jeová, os dois são coiguais na existência? Não. Eu vou explicar então, agora. Em que momento Jesus passou a se tornar Deus? Porque aí, se Jesus passou a se tornar Deus, logo Jeová deixou de ser o último. Sim. O último agora é Jesus. Ele disse, fora de mim não há Deus. Baal estava em Jeová? Não. Acerate estava em Jeová? Não. E Jesus está em Jeová? Tá. Eu vou voltar à explicação lá do Apocalipse 17:3, quando ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, monon alethenon theon, e a palavra monon, ela significa único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então ele está dizendo, Jeová é Deus verdadeiro, sem ajuda, sem companhia, sem ninguém junto dele. Quem é Jeová? O Pai a quem ele estava orando. E Jesus é Deus falso? Não. Jesus também é Deus verdadeiro, mas ele não é monon. Ele precisa do Pai para que ele tenha poder e autoridade. Então Jesus ser Deus não tem nada a ver com Isaías. Por quê? Porque lá ele está falando dos deuses que não tinham nada a ver com Jeová. Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. O Pai deu a ele poder e autoridade, então ele é Deus por causa do Pai. Então não se aplica fora de mim não a Deus, porque Jesus tem poder e autoridade com o Pai. Mas ele não é o Pai, como o senhor acredita, e ele não é Jeová. Mas essa acho que não é a pergunta dele. Ele quer saber a partir de que momento o Filho passou a ser Deus. A partir do momento que ele recebeu do Pai poder e autoridade. Então, porque o único que tem poder e autoridade de forma plena é o Pai. Então, a partir desse momento, Jeová não é mais o último. Porque ele diz assim, ó, eu sou Jeová e fora de mim não há Deus. Nenhum outro Deus se formou. Então, se o senhor está dizendo que Jesus é Deus em Jeová, e agora o senhor está dizendo que Jesus se tornou um Deus depois de Jeová, quem está certo aí? O senhor? Ou Jeová Deus que está dizendo que fora de mim não há outro Deus, além de mim, outro Deus não se formou. É muito claro, e aí, Marcelo, a gente, às vezes, diante de um texto claro, ou você abraça o texto bíblico, o que o texto está dizendo, que fora de Jeová não há outro Deus, por isso ele é o último. Por isso ele é o último. Ele é o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. Ele é o último. Não teve Deus do bem além dele. Eu concordo que deuses, o termo Elohim, não sei o que lá, mas eu nem estou entrando nesse mérito, que não é o mérito do nosso assunto aqui. Falar de Azerá, falar de... não é a questão. Eu estou falando do único Deus verdadeiro. Isaías 44:6 diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, seu Goel. Goel é Redentor. Uhum. Rei de Israel é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Sim. Redentor é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Kyrios, que verte como Senhor, é um título usado, é um nome usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Tudo isso aqui está mostrando Sim. Cristo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu li o texto lá em Apocalipse capítulo 2, onde Jesus Cristo usa esse mesmo texto. Eu sei que às vezes você tem, com as escamas nos olhos, você não vai enxergar. Só que aqui, você tem que tomar uma decisão agora, diante de um texto como esse. Ou você defende doutrinas de homens, ou você se humilha diante do texto bíblico. Porque o texto bíblico está dizendo assim, eu sou o primeiro e o último. Uhum. Além de mim, Deus nenhum se formou. Se Jesus Cristo é Deus verdadeiro, conforme você diz. Não o Deus verdadeiro, mas é Deus verdadeiro. Ele é Deus com Jeová, não sei o que lá. Eu perguntei, e ele passa a existir quando? Não, quando Jeová designou não sei o que lá. Então,
esse texto cai por terra. Então você tem que ou você anula esse texto e defende doutrinas de homens, ou você abraça esse texto com humildade e diz assim, é verdade. Se Jesus é Deus e não há outro Deus formado depois de Jeová, logo ele é Jeová. Você se humilha ou você continua defendendo doutrinas de homens? Então, as escamas dos olhos, eu poderia dizer que cai para o senhor também. Porque o senhor acha que eu tenho escama nos olhos. Claro, com muita humildade. É só me mostrar o texto que se as escamas caírem, eu assumo. Vou dizer novamente. Jeová disse que era o primeiro e o último com relação aos deuses das nações. E ele está dizendo que fora dele não há Deus. Eu disse que Jesus é Deus, mas não é a parte de Jeová. Ele precisa de Jeová. Ele disse, me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse, me foi dado autoridade para dar vida eterna. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, veja se isso aqui vai configurar que Jesus é Deus igual ao Pai dele. Capítulo 1, versículo 15, até o finalzinho, diz assim, ó. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há em vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então Paulo está dizendo, o nosso Senhor Jesus Cristo tem um Deus. Ele tem um Deus. Isso já mostra, eu tenho um Deus. Significa o quê? Que tem um poderoso acima de mim. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele identifica quem é. O Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória nos santos. Aí ele vai falar uma coisa aqui sobre Jesus Cristo, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aí ele fala do Pai, que ele operou em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos céus. Se Jesus fosse Jeová, o Pai não precisava fazer nada disso. Ele já estaria nessa posição. Então ele é colocado nesta posição. Aí ele diz, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Se Jesus fosse o próprio Jeová, por que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés? Ele já teria isso sujeito. Eu só vou concluir aqui os versículos finais. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, complemento daquilo que cumpre tudo em todos. Então o apóstolo Paulo, o senhor vai se render ao que o apóstolo Paulo disse? Claro. Que Jesus tem um Deus, que Jesus foi colocado por esse Deus. É por isso que eu disse que ele é Deus com o Pai. Fora de Jeová não há Deus. Jesus é Deus com o Pai, não fora do Pai. Nisso concordamos. A pergunta volta. Acabou o debate. Acabou? O senhor concordou que Jesus é submisso ao Pai. Acabou. Então acabou. Não, vamos concluir. Estou falando que acabou o debate porque o senhor admitiu. Então vamos lá. Eu não vou agir com cinismo contigo, assim como o senhor está fazendo. Então pode é de homem, pastor? Vamos novamente. Não vai ter repreensão? A mim o senhor repreendeu. Cinismo? Marcelo, pode me repreender à vontade. Não tem problema nenhum. Pode me chamar de cínico. Fique à vontade. Tá bom, então vamos lá. É típico. Então, vamos lá. Eu apresentei essa palavra forte, que parece que você ficou ofendido. Não. Porque você disse, não, então assim acabou o debate, isso é cinismo. Isso é cinismo, tá certo? Então, eu não tratei você assim aqui. Eu dei 2 perguntas pra você que você não tem saído até agora, por isso você tá tremendo. Só que... Quem mudou o tema do debate na hora foi o senhor. Quem tremeu foi o senhor. Só que mesmo assim... Não, eu tô aqui defendendo Jesus e Jeová. Quero o tema antigo. Jesus é Jeová. Não é. Então, vamos lá. Continua. Vamos aqui pro texto. As testemunhas de Jeová, elas são conhecidas por negar a divindade de Jesus Cristo. O tema não é as testemunhas de Jeová, tá, pastor? Mas eu quero falar isso agora, nesse momento. Fique à vontade. Quero só deixar pro público. Se machucar, depois aí você me fala. Uhum. As testemunhas de Jeová são conhecidas no mundo por pregar, né, que Jesus Cristo não é Deus e tal, tudo mais. Só que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, tem um texto que isso, querendo as testemunhas de Jeová ou não,
querendo o Marcelo ou não, querendo qualquer testemunho de Jeová ou não. A Bíblia diz assim, pelo que também Deus o exaltou, está falando de Cristo, sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua, até a do Marcelo. Perdão, qual é o texto que o senhor está lendo que eu não acompanhei? Filipenses 2, Eu fui em Colossenses 9 até o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, que Jesus Cristo é Senhor. As testemunhas de Jeová alteraram o Novo Testamento mais de 200 vezes, interpolando o nome Jeová em vários textos onde aparece a palavra Kyrios. Salvo engano, 4 ocorrências eles fazem isso na palavra Theos, que é lá em Apocalipse capítulo 19, no Aleluia. Mas todas as vezes que aparece Jeová no Novo Testamento, na versão das Testemunhas de Jeová, na verdade, na vida real, lá no texto original, no texto grego, é a palavra Kyrios. E parece que a gente já tem que encerrar, eu acho que foi muito bom esse debate, que em Filipenses capítulo 2, versículo 9, querendo as TJs ou não, querendo o Marcelo ou não, com todo o respeito que ele me merece, a Bíblia diz, Marcelo, que um dia o seu joelho vai se dobrar. E que um dia a sua língua vai confessar que Jesus Cristo é Kyrios, para a glória de Deus, o Pai. Isso querendo TJ ou não, mas Kyrios, não sei o que, é discutível, seja como for. Um dia, o seu joelho e o joelho de toda TJ vai se dobrar e a sua língua, e a língua de toda testemunha de Jeová, há de confessar que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor.